E aí, meus queridos, estamos de volta e ó, agora a gente vai fazer o quê, professor? Vamos rever todos os assuntos que falamos na aula 4.1, porque agora é a nossa aula 4.2. E galera, na aula 4.2, fiquem todos atentos, viu? Porque nessa aula o que a gente vai fazer? Pontuar os principais conceitos de classificação dos SAFs em relação aos seus aspectos ecológicos, aspectos econômicos e aspectos funcionais. Professor, então a gente vai sublinhar aí todas essas palavrinhas, por quê? Porque daqui a pouco tem atividade. Não esqueçam, são as atividades que vocês vão fazer e depois eu te volto para a gente corrigir. Então, olha só. Meu diretor, bota aqui, não precisa nem me tirar do ar, vai ser coisa rápida. Na nossa aula 4.1, nós falamos sobre os aspectos de classificação. Classificação do sistema agroflorestal, que são os SAFs, tem 3 aspectos. São os aspectos ecológicos, são os aspectos econômicos, são os aspectos funcionais. E deixar claro aqui para vocês, professor, cada aspecto desse depende do quê? Do levantamento da área. Esse levantamento de área, de práticas, que envolve o sistema. Lembra, gente? Agricultura convencional. Ele tem o sistema intensivo, extensivo e semi-intensivo. Tem também a denotação de subsistemas, sistemas ou práticas ou técnicas agroflorestais. Que a gente fala lá, solo, nutrição do solo, lembra? Que a gente fala rotação de cultura, que a gente fala de você fazer, se for criação de animal, só tem 3. Intensivo, extensivo e semi-intensivo. Se a gente for falar de agricultura, aí tem que preparar um solo, envolve o solo, tem que fazer sucagem, tem que fazer gradação, gradear, você tem que planar, você tem que destorroar, você tem que fazer incorporação da matéria quando você faz a aragem, gradagem, é isso. Isso é um sistema convencional. Mas para você trabalhar na floresta, lembra quando a gente... Eu falei lá na aula, mas deixa eu só explicar uma coisinha. Lembra quando a gente fala assim, cara, professor, eu tenho uma área aqui que é a área de preservação. E eu gostaria também de usar essa área, mas ela é área de preservação. Quando é área de preservação, eu posso pegar aspectos funcionais? Quando que o senhor fala de aspectos funcionais, professor? Faz um projeto e nesse projeto, exemplos, tem uma área de preservação. Nesse projeto, na área de preservação, você mostra que você fez um levantamento. E esse levantamento tem espécies que estão acabando, estão sumindo por efeitos naturais. E aí você fala, se essa área tem o potencial de ser um SAF, que eu posso inserir uma atividade da pecuária como a apicultura, você classifica ele, quer dizer, você tem que ir lá, levar um biólogo, principalmente se ele for um ecólogo, tem respaldo. Um biólogo, um geógrafo, se aí você tem que levar para ver, tem animais? Esses animais dependem do que dessa floresta? Daquela árvore nativa, porque come aquilo outro. Mas teve uma derrubada, um incêndio natural, teve uma chuva, uma catástrofe, um raio caiu e essas árvores diminuíram. Então diminuíram o fornecimento natural do alimento desse animal e esse animal sai do seu habitat à procura de alimentos. E aí o que você faz? Aspecto ecológico. Através do aspecto ecológico, os biólogos, os ecólogos, os geógrafos fazem um levantamento e falam no seu projeto. Se eu inserir a atividade da apicultura, eu vou promover um potencial de polinização para as árvores nativas que vão dar frutos,
vão dar ambiente para aqueles animais continuarem naquela região, porque vai ter lá, ó, cutia, tatu, arara, que vão se beneficiar. Aí tem que fazer o levantamento desses animais. Aspecto ecológico. Isso é rentável para você? Se o produto da polinização te garantir um mel de qualidade. Só aí, meu querido, o pessoal vai amar, porque você está fazendo o quê? Mantendo a qualidade de um ambiente ecológico. Então, quando você classifica um SAF de sistema ecológico, meu diretor, agora é a hora da atividade. Daqui a pouco eu volto, a gente vai fazer as correções. Tchau, tchau. E aí, como é que foram essas atividades? Eu sei, meu Deus, professor do céu, é muita coisa. Foram 6 questões, né? Loucura, loucura, loucura. Mas, ó, não se preocupa. O que mais que nós vamos fazer? Vou aí colocar as atividades, a pergunta, aí eu vou ler a pergunta, e em seguida a gente já joga a resposta. Eita, piscirica! Não está igual às palavras? Não se preocupe, não precisa estar igual às palavras, meus queridos. O tio vai sublinhar, vai destacar umas palavrinhas-chave que tem que aparecer na sua resposta. Muitas vezes você não usou esses termos, você descreveu esses termos. Está errado? Não. Só que eu vou dar tempo, enquanto eu estiver explicando, você coloca entre parênteses, para criar essa familiaridade com os termos técnicos, que são essenciais durante um processo de construção de uma resposta, tá bom? E professor, se for questões fechadas, colocou aí a alternativa A como correta e a alternativa B que eu coloquei e eu errei. Não se preocupe, a gente volta na lâmina que fala sobre o assunto e esclarece a dúvida, o equívoco. Tá bom, meu diretor? Na tela. Olha aí, ó. Primeira questão. Observar os aspectos ecológicos para os SAFs. Gente, eu não sei se ficou claro. SAF é Sistema Agroflorestal. Uma floresta, um ambiente tem potencial para o sistema agroflorestal. O que é um sistema agroflorestal? É se você consegue inserir nesse sistema, nessa floresta, criação. Seja do que for. Pecuária, se é abelha, se é pato, se é cavalo, o que for. Ou se eu insiro agricultura. Ou eu não coloco nem agricultura, eu não coloco nem criação. Eu potencializo o que aquele SAF já tem. Empreendedorismo. Então, quando a gente observa que um SAF não tem como potencializar o que ele tem, é extrema importância eu classificar ele como aspecto ecológico, aspecto econômico ou aspecto funcional. Aqui nessa pergunta está falando, existe um SAF? Existe. Um sistema agroflorestal. E ele é classificado com aspecto ecológico. Se ele é classificado com aspecto ecológico, classificação se lê em qual? O que se dá nesse aspecto ecológico? Olha aí, ó. Geografia, topografia e complexo biológico. São 3, só 3. Se os estudantes, meu diretor, isso, só são 3. E essas outras palavrinhas, tá explicando o que é. Quando você fala assim, cara, tem como eu ganhar um din-din, legal. Dentro da lei, aí você tem que ir na floresta e falar, vamos ver se essa floresta tem um aspecto aí ecológico?
O que tu vai garantir? Topografia, geografia e a complexidade biológica. Se você escreve o projeto do aspecto ecológico, você tem fomento, o seu projeto ganha recurso financeiro para você manter a sustentabilidade daquela região. Manter a sustentabilidade. Porque muitas vezes uma área ela é degradada de forma natural. Não é sempre o homem a ação antrópica. Tem os efeitos climáticos. Ok? Vamos para a segunda? Meu diretor é fundo. Entre os benefícios ambientais, olha aí, ó. Entre benefícios ambientais dos SAFs, o que pode se destacar? Ei, professor, eu já coloquei logo a resposta aí, mas olha só, o melhor controle da temperatura, da umidade relativa do ar, do solo. Para mim, meus queridos. Primeiro, professor, quando eu fui fazer essa resposta aí, me veio uma dúvida. O que são benefícios ambientais? Benefício ambiental. Sabe o que veio na minha cabeça? Aquela aula lá da biologia. Benefício ambiental, pessoal, são as interações entre os fatores abióticos e os bióticos. O que são fatores abióticos? Incidência solar. O que são fatores abióticos? Vamos lá. Hidrografia, que é o levantamento se você tem rios, lagos, passa uma aguinha aí pela sua terra. Então, incidência solar, água, disponibilidade hídrica e, quando a gente fala, como é que eu falo, Jefferson? Eu não queria falar topografia, eu quero falar... uma palavrinha que me subiu a cabeça agora, mas tem a ver com o solo. Que, como é o estudo do solo, tem uma palavra que usa para quem estuda o solo. Para saber se o solo, que é o estado físico-químico do solo. Se ele é arenoso, argiloso, arenoso. Esses aspectos, esses são benefícios... Ai, está muito perto. São benefícios ambientais. Então, olha, melhor controle da temperatura. Quando você entra dentro de um SAF, lembra quando a professora Tabita estava falando aqui sobre... Você entra na floresta, ela é mais abafada, o ar é mais pesado, o ar tem mais umidade. Isso, os aspectos ecológicos. Você escreve um projeto quando você quer recuperar áreas degradadas. Professor, o que isso quer dizer com escrever projeto? Se você faz um projeto de uma área que foi degradada, natural, mudanças climáticas, trovões, ou então quando está muito seco, incêndio natural, ocorreu um incêndio natural na sua propriedade, e aí? Vai tirar dinheiro da onde para você fazer recuperação dessa área que foi degradada? Faz o projeto, coloca o projeto, mostra, pega uma equipe que avaliou, que tem que fazer uma recuperação, porque é uma área de SAFs ecológico. E aí você apresenta isso para os órgãos responsáveis e você recebe o financiamento para a recuperação. Tá, professor? Aí eu vejo esse controle de temperatura para evitar que alterações ambientais, naturais... Não, já ouviram falar que todo ano, no mesmo período de tempo, alagou, queimou natural. Por quê? Porque você tem que fazer um projeto de recuperação não pontual, mas um projeto de recuperação linear. Aí você apresenta para o banco financiador.
E aí você vai ver que vai parar esse negócio de todo ano tem queimada natural naquele lugar. Porque você vê os aspectos de temperatura climática, você vê aspectos de umidade relativa do ar. Aí não é você que tira dinheiro. Você faz o projeto, apresenta para os órgãos, eles te dão o fomento para você realizar, amenizar os impactos e depois o produto você mostra. Olha, comecei esse ano. Aí você vê, vamos supor, 2023, aí 2024, 2025, aquela área que sofreu um desmatamento por queimada natural devido a alterações climáticas, parou. Porque eu recebi um fomento e fiz os aspectos de temperatura, solo e umidade relativa do ar. Mas, professor, que aspectos são esses? Aí tem que assistir às nossas próximas aulas. E depois que eu recupero isso? Depois que você recupera, você não fica mais recebendo dinheiro que você não é mendigo. Aí você vai fazer o quê? Aspecto ecológico. Aí depois que você recuperou a área, você vai ver, essa área pode me dar o quê de produto? Lembra? Eu posso colocar apicultura e potencializar o mel? Eu posso colocar outro tipo de criação e potencializar. Será que tem árvore, bastante babaçu ali? Que se eu coletar o babaçu e fazer para geração de energia, o óleo de babaçu? Meus queridos. Meu diretor, na tela. Estou na 2 ainda. Considerando os aspectos econômicos do sistema agroflorestal, os SAFs podem ser definidos como o quê? Olha aí, ó. Comercial, subsistência e intermediário. Professor, oi, eu não escrevi, eu não defini o que era um SAF comercial. Tá errado? Não. Aproveita e acrescenta. Porque eu só, olha, considerando os aspectos econômicos, podemos definir o SAF como... mas eu pedi explique. Se eu pedir explique, você tem que colocar definição. Tá, meus queridos? Tá bom. Subsistência e intermediário. SAF comercial, pessoal, é a escala operacional e da média. Como é que se faz essa escala operacional? Ou pior, abre o olho e fica de olho nas próximas aulas. SAF de subsistência, refere ao sistema objetivo. O que é ele? Satisfação da necessidade básica, mão de obra envolvida familiar. Ei, cara, quando a gente fala isso, nossa, quando você tem a visão de usufruir a área que é sua, aí pode ser aquela área de conservação ambiental ou área de produtividade agrícola. É sua, tem como usar? Tem. Só usar a cabeça, fazer um projeto, classificando o SAF como ecológico comercial ou um SAF ecológico comercial ou, meu Deus, agora me deu um branco, ecológico comercial ou funcional. Ok, professor? Vamos para 4. Em relação aos aspectos funcionais, podemos criar os SAFs de produção e proteção? Podemos. Porque como é que é o SAF de produção? São aqueles que têm como principal função a produção de alimentos ou fibras. Cara, tu potencializa. Se tu tem uma árvore que vai te dar fibra, ou se tem uma árvore que vai te dar um fruto, um oleaginoso, um babaçu, castanha. Cara, um SAF que tem produção de castanha, coco, tem regiões de preservação que... Como é o nome do negócio roxo? Açaí! Meu Deus do céu! SAF de proteção são aqueles que têm como função principal proteção de alimentos naturais. Mananciais. Ei, professor, se eu faço uma recuperação de um SAF de proteção, agroturismo, meus queridos. Dentro de um SAF, você não precisa ficar colocando criação. Você não precisa colocar atividade de agricultura. Você coloca o quê? Agroturismo. O que entendemos por subsistência agroflorestal? É entendido como uma parte do sistema florestal com papel de conteúdo complexo de menor entre si. Isso significa o quê? Poderá ser produzido forragens, sistemas de produção e de energia. E para finalizar, o que entendemos por tecnologia agroflorestal?
inovação, melhoramento, investimento na ciência e tecnologia do potencial de um determinado SAF. Black, meu diretor, foi muito bom estar com vocês. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.